Ok, pessoal, voltando aqui então para a nossa sexta aula. Esta é a sexta aula do curso Teologia Básica. E vamos então, nesta aula, estudar um pouquinho mais sobre o sermão escatológico do Senhor Jesus, é a parte 2. A base do sermão escatológico está em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Então, esta é a primeira parte da aula e nós estaremos então enfocando aí esse sermão escatológico. Aí está o esboço. Na aula passada nós falamos sobre a destruição do templo, versículos de 1 a 4 de Marcos 13. Estamos usando o texto de Marcos porque ele é mais resumido, ele é mais sucinto, mais objetivo. E tem dois princípios das dores. Nós falamos um pouquinho sobre o princípio das dores, de 5 a 13. E dentro do princípio das dores, nós encontramos a questão dos falsos profetas, das perseguições e apostasia, que nós falaremos na próxima aula. Item 3 aí, destruição de Jerusalém. Versículos de 14 a 18, nós já falamos sobre isso, que no ano 70, depois de Cristo, General Tito, com o seu exército romano, invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, destruiu o templo. Foi um massacre de mais de 1.100.000 judeus. Muito bem, hoje enfocaremos aí a grande tribulação, versículos de 19 a 23, e a segunda vinda, versículos de 24 a 27 de Marcos 13. E depois, então, na nossa última aula, falaremos sobre exortação à vigilância. Muito bem, então, dando continuidade aí, nós vamos apenas dar uma analisadinha novamente nesses versículos, né, de Marcos 13, de 3 a 5. Veja, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. E o que eu quero destacar mais uma vez aí é exatamente essa frase de Jesus: Vede para que ninguém vos engane. Então, a preocupação de Jesus foi, no sermão escatológico, dar informações, orientações de forma clara e objetiva para que ninguém fosse enganado. É lógico que ele falou para os seus discípulos, principalmente para Pedro, Tiago, João e André, porém, todos os demais, com certeza, foram informados disso, desse sermão escatológico. Depois, então, a igreja, quando ela se inicia, ela vai ser informada dessa informação aí, e também essa informação chegou até nós. E Jesus está dizendo para nós hoje: vede que ninguém vos engane. Por isso, a importância do sermão escatológico dentro da escatologia. E as perguntas dos discípulos foram. Então, agora eu vou ver as perguntas, eu vou colocar as perguntas dentro daquilo que Marcos narrou, depois dentro do que Mateus também relatou e Lucas. Então, em Marcos 13, 4, nós temos aí duas perguntas que esses discípulos, Pedro, Tiago, João e André, fizeram. Primeira pergunta que eles fizeram: quando sucederão essas coisas? Porque eles estavam falando, mostrando para Jesus a beleza do templo. E aí Jesus disse a eles: olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, como nós vimos, no ano 70, realmente não ficou pedra sobre pedra. Muito bem, e aí eles perguntam, mas quando isso vai se suceder? Porque quando Jesus estava na conversa com eles, isso foi por volta do ano 30 depois de Cristo. Ok? Então, logicamente, o templo estava lá, mas Jesus estava dizendo a eles: olha, esse templo vai ser destruído e não vai ficar pedra sobre pedra. Então, eles perguntam: quando sucederão estas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído?
E aí eles estendem um pouco mais a pergunta e vão dizer o seguinte: qual sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, na conversa ali, com certeza estendeu-se, e eles perguntam: que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Mateus 24, versículo 3 relata: quando sucederão estas coisas? Da mesma forma, né, que Marcos relatou. Versículo 2 não, pergunta 2. E que sinal haverá da tua vinda? Veja, aqui Mateus já é mais específico. Qual vai ser o sinal do seu retorno, da sua segunda vinda? E 3. E da consumação do século. E quando tudo isto aqui vai acabar? Muito bem. Lucas 21, versículo 7. Quando sucederá isto? Da mesma forma, eles perguntam e Lucas relata de uma forma mais resumida. Quando sucederá isto? Isto o quê? A destruição do templo. 2. E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Muito bem, então, esse é o início ali do sermão escatológico, vendo o templo, a beleza do templo reformado por Herodes, não é? O templo ficou muito belo, com certeza, muito parecido, até mais belo do que o templo de Salomão. E aí, sentados no Monte das Oliveiras, admirando o templo, eles apontam para o templo e falam para Jesus: olha que beleza. E então Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. E aí eles fazem essas perguntas. E aqui está a profecia de Daniel e o sermão escatológico. Vamos dar uma olhadinha nisso também. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Vocês viram que não. Essas 62 semanas eu tenho que considerar 62 mais 7. Então, literalmente, seria 62 mais 7, 69 semanas. Então, depois das 69 semanas, será morto o ungido, que é Cristo, não é? E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, nós sabemos que, pela história, esse relato é verdadeiro, que no ano 70, repito, o general Tito, o exército romano, invadiu Jerusalém e destruiu e não ficou do templo pedra sobre pedra. E o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Mateus 24:15. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, isso é Daniel, capítulo 9, 26 e 27, que nós estudamos na aula 1 e aula 2. Então, se você quiser mais detalhes sobre essa informação, você tem que voltar lá para a aula 1 e 2 e ver, então, as diversas linhas de interpretação de Daniel, das 70 semanas de Daniel. Muito bem. Dentro da profecia de Jesus no sermão escatológico, essa profecia, repito, ela foi predita no ano 30 depois de Cristo, tá? Então, Lucas 19, 41 e 44, Jesus já vai predizer o que aconteceria com Jerusalém. Então, veja aí no versículo 1, e veja que essa profecia está em linha com aquilo que Daniel fala no capítulo 9. No item 1 aí, veja só, a cidade de Jerusalém seria cercada de exércitos que seriam instrumentos da justiça de Deus. Muito bem, então isso realmente aconteceu porque o exército romano invadiu Jerusalém a partir do ano 66. A destruição ocorreu no ano 70. Mas veja, durante o ano 66, o exército romano, sob a direção e o comando do general Tito, começou então a sitiar Jerusalém para enfraquecer a cidade. 2. As trincheiras seriam construídas contra ela, exatamente as trincheiras que os soldados construíram para também se defender. 3.
a cidade seria arrasada e devastada, e foi o que aconteceu no ano 70. 4. A população seria massacrada, morta à espada. Exatamente, Flávio Joséfo relata que 1.100.000 judeus foram mortos, foram massacrados. E no item 5 aí, o templo seria destruído, e realmente foi o que aconteceu. Então, cumpriu-se a profecia de Jesus, que ele então predisse no ano 30 depois de Cristo. Agora, para a gente finalizar essa primeira parte, vamos dar uma olhadinha e entender o que é uma profecia de múltipla referência, tá bem? Porque a profecia de Daniel a respeito do assolador que viria, não é? Do abominável, é uma profecia de múltipla referência. Então veja aí o seguinte, a profecia de múltipla referência é algo que ocorre em vários textos bíblicos. E sua compreensão é fundamental para entendermos, principalmente, passagens escatológicas na Bíblia. Então veja, olha, a profecia de múltipla referência também pode ser chamada de profecia com realização múltipla, ou profecia com dupla aplicação. Então essa é a ideia de uma profecia múltipla, de uma profecia de dupla referência. Então ela não acontece, ela não se cumpre apenas uma vez, mas ela pode se cumprir 2 e até 3 vezes ou mais. Muito bem, eu vou falar um pouquinho sobre Antíoco Epifânio, Antíoco IV Epifânio, porque nós vamos envolvê-lo aqui para entender a profecia de dupla ou de tripla ou de múltipla referência. Veja aí, em 168 a.C., Antíoco IV Epifânio, que foi um monarca seleucida, sacrifica uma porca sobre o altar em Jerusalém e entra no Santo dos Santos. E ordena que o templo dos judeus seja dedicado a Zeus. A revolta dos Macabeus ocorre entre os anos de 167 e 164 a.C. Então, veja, nós temos 2 livros considerados apócrifos que não estão presentes nas nossas Bíblias, mas estão presentes nas Bíblias católicas. É primeiro livro de Macabeus e segundo livro de Macabeus. Se você pesquisar no primeiro livro de Macabeus, capítulo 1 e 2, você vai ver a respeito desse relato, a respeito de Antíoco IV Epifânio, que para afrontar e para desfazer a moral dos judeus, ele então invade o templo, ele manda sacrificar ali uma porca sobre o altar, e aí, então, ele afronta a casa de Deus, e esse é um caso que, para a maioria dos teólogos, cumpre Daniel capítulo 9, o abominável da desolação. Então, essa profecia estaria se cumprindo a primeira vez em Antíoco IV Epifânio. Então, esse monarca queria introduzir a forma de pensar religiosa dele. E aí, então, entra o politeísmo. E nós sabemos que os judeus, assim como nós, até hoje, nós somos o quê? Monoteístas. Nós adoramos um único Deus, que é Yahvé, o Deus criador de todas as coisas, o Deus revelado na Bíblia a nós. Porém, Antíoco IV Epifânio queria introduzir ali o politeísmo, por isso ele foi invadir o templo, mandou sacrificar um animal imundo, porque isso era uma afronta contra o judaísmo, e ainda, então ele profanou o templo e ainda pediu para que o templo fosse dedicado a Zeus. Então, um outro Deus, na verdade, um Deus com letra minúscula, vamos dizer assim, e não o Deus verdadeiro. E isso provoca, então, a revolta dos Macabeus, e nós temos ali a Guerra dos Judeus, que também você encontra o relato dessa história nos livros de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um judeu
que tinha muita facilidade em escrever, ele era considerado um jornalista judeu, então ele faz vários relatos, e então esse relato você encontra também nos livros de Flávio Joséfo. Muito bem, caminhando um pouquinho mais aqui agora, vamos ver esse gráfico. Para você entender a profecia de múltipla referência, vamos ver esse gráfico e vamos dar esse exemplo, que é a abominação desoladora. Então, veja só, aí em vermelho você vai ver, no primeiro retângulo acima, Daniel 9:27, Daniel 11:31 e Daniel 12:11. Então, nessas três passagens do livro de Daniel, ele vai falar sobre a abominação ou o abominável da desolação, que seria então a abominação que causaria a desolação. A ideia de abominação, essa palavra, ela tem o sentido de causar náuseas. É mais ou menos isso, quando a Bíblia fala de aquilo que é abominável contra o Senhor, é como Deus tivesse uma reação humana de náusea, para vocês terem uma ideia de quão terrível é essa palavra. Então, a abominação que causaria a desolação. Então, Daniel profetiza que o abominável viria e causaria desolação. Então, essa profecia foi escrita por volta do ano 530 a.C. Então, Daniel escreve isso, dizendo a respeito do abominável da desolação. Ele não fala quem seria, e agora, com o passar da história, com o desenrolar da história, nós vamos descobrindo a quem Daniel se referia e a quem Jesus se referiu no seu sermão escatológico. Muito bem, agora em verde claro aí, na parte de cima, nós temos então a, a primeira vez, ou seja, dessa múltipla profecia, a primeira vez que ela se cumpre, segundo a maioria dos teólogos. Então, ela vai se cumprir com Antíoco IV Epifânio no ano 167 a.C., entre 167 e 168, que é aquele relato que nós acabamos de ver, quando ele sacrifica uma porca no altar do templo e dedica então o templo a Zeus. Então aí seria uma abominação. Jerusalém foi assolada também nessa época, porque os judeus tentaram impedir essa afronta contra Deus e contra o judaísmo. Eles tentaram, portanto, houve também guerra, houve batalha, muitos mortos, e o templo foi profanado. Então, a primeira vez que essa profecia se cumpre, segundo a teologia, segundo a maioria dos teólogos, foi entre 167 e 168 a.C., com Antíoco IV Epifânio. É por isso que Antíoco IV Epifânio é considerado um tipo de anticristo. Então, cumpriu-se, vamos considerar, a primeira vez a profecia de Daniel a respeito do abominável da desolação, ou da abominação desoladora, cumpriu-se a primeira vez, então, com Antíoco IV Epifânio. Muito bem, depois você vai caminhando para a direita, você tem aí os quadros em roxo, a segunda vez que essa profecia se cumpre. E essa segunda vez é exatamente quando Jesus vai falar no seu sermão escatológico, principalmente em Mateus, a respeito do abominável da desolação, ao qual se referiu Daniel. E aí você tem lá, entre parênteses, quem lê, entenda. Muito bem, o que nós temos então nessa situação? Nós temos Jerusalém sendo assolada. Então, Jerusalém foi assolada e o templo foi destruído. Essa ideia de assolação aí é a ideia de destruição. É aquela ideia de invadir e quebrar tudo. Então, isso é assolação. A abominação, todas as vezes que aparece, ou a maioria das vezes que aparece a palavra abominação na Bíblia, está se referindo à destruição do templo, à profanação do templo, e foi o que aconteceu. O templo foi invadido, como nós já falamos, os soldados invadiram,
colocaram fogo, queimaram por dentro do templo, os metais fundiram e penetraram, incrustaram-se entre as pedras. Então, ouro, prata, bronze incrustados entre as pedras, e os soldados romanos, então, para tirar todo aquele metal precioso, começam a mexer e revirar pedra sobre pedra. Então, realmente não ficou pedra sobre pedra. Então, aqui nós temos o cumprimento dessa profecia pelo exército romano, comandado pelo general Tito, e esse cumprimento ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Muito bem. E a terceira vez que essa profecia vai se cumprir, por isso múltipla referência, segundo a teologia, segundo os teólogos, será com o anticristo escatológico. Então, isso é futuro. Eu coloquei aí em preto, nós temos a grande tribulação. Então, a grande tribulação, como nós sabemos, está por vir, ela ainda não chegou, está por vir, e o futuro, no futuro, esse anticristo, então, se manifestaria. E também, novamente, o povo de Deus seria afrontado. Apocalipse 13 vai falar que o anticristo ele terá poder suficiente para lutar e vencer os santos, para lutar e vencer os santos. Então, é isso que espera-se com relação ao cumprimento da profecia, que no futuro o anticristo escatológico, que está relatado em Apocalipse 13, de 7 a 8, haverá de se manifestar. Então, apenas retomando aqui, nós temos essa profecia com 3 cumprimentos, com 2 até agora, considerando Antíoco IV Epifânio, lá no ano 167, 168 antes de Cristo. Nós temos no ano 70 o exército romano sob o comando de General Tito, e nós teremos, infelizmente, não temos como impedir que isso aconteça, porque uma profecia, uma vez predita pelo servo do Senhor, e essa profecia foi predita por Jesus, está relatada na Bíblia, não é? Então, haverá de se cumprir no anticristo escatológico que está para se manifestar. Então, era isso que eu tinha nesta primeira aula, nesta primeira parte da aula 6, e vamos então para a segunda parte desta sexta aula, e na semana que vem estudaremos a sétima aula. Que Deus abençoe cada um de vocês.